Olá, meu amigo, minha amiga, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa Visão Condominial, aqui no canal 6 da NET Claro e nas redes sociais da TV Banqueta. Voltando aqui para a alegria do meu amigo Gessé, que está aqui atrás, ficou numa felicidade quando ele viu a gente voltando. E, para começar o programa, nesse Alto Astral, a gente tem aqui a presença da doutora Aline. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Cláudio. Obrigada a toda a equipe da TV Banqueta, do programa Visão Condominial. Um prazer estar aqui com vocês. Hoje ela vai aqui, disseminar conhecimento para a gente, vai falar da área condominial, mas tem uma coisa, ela não é só advogada condominial. Fala as suas especialidades, porque a gente só colocou ali condominial, porque a gente vai falar mais especificamente disso, mas doutora Aline Fernandes, quais especialidades? Então, Cláudio, a gente sai da faculdade, né, já com o intuito de trilhar um certo caminho, mas o mercado acaba direcionando, né? Uhum. Então, eu sou especialista em direito empresarial, mas o mercado foi me direcionando para o direito de família, depois para o direito trabalhista, até que eu me encontrei mesmo no direito condominial, que é um nicho que eu posso dizer que é o carro-chefe mesmo hoje no meu escritório. Mas o direito de família também eu atuo bastante. É mesmo? E me fala, mas o direito condominial que dá mais treta, não é? Eu acho que o direito de família. Direito de família dá mais treta do que direito condomínio? de família dá. Direito de família dá. É uma área onde o emocional é muito envolvido, né? Uhum. As pessoas costumam estar muito passionais. Então, assim, em questão de treta, eu acho que direito de família é o grande campeão. Ô, gente, eu acho que nós não andamos frequentando as mesmas assembleias. Não, vou lá e volto cá. Uhum. Não estou dizendo que o direito condominial não exista tretas. Claro, Você perguntou o campeão. É verdade, é verdade. E aí, conta a minha experiência zero em várias de família, né? Então, é por isso. Mas aí, vamos falar aqui, doutora. Não existe uma especialidade acadêmica direito condominial. Então, assim, em um determinado momento, a pessoa opta por fazer isso. Compartilha com a gente aqui o que levou a pessoa, né, talvez bateu a cabeça, ficou muito tempo no sol, falou assim, vou para a área condominial. Como que foi? O condominial, ele está previsto no Código Civil, né? Então, quando você estuda o direito civil, você acaba estudando um pouquinho essa parte também. Mas o que me levou a atuar nessa área, como eu disse inicialmente, foi o mercado. A gente vive uma região, né, onde é condomínio para todos os lados, e essa demanda foi aparecendo e me obrigando a me especializar, né, na prática. Quando eu me vi, eu já estava assim, completamente comprometida e apaixonada pela área. E ela falou uma coisa engraçada, porque embora existam as tretas, eu acho que a gente pode se denominar exatamente apaixonados pelas tretas. E, inclusive, o estoque o estoque de tretas, ele é infindável. Isso eu posso afirmar para vocês aqui. Quando a gente pensa assim, não vai ter mais treta, assim, acabou o limite, não vai ter outra, elas vão se repetir. Vem uma nova. E aí vocês não têm noção das tretas que a gente já viveu, e eu tenho certeza das tretas que a doutora Aline também já viveu ali, tentando contemporizar a situação. Algumas pessoas às vezes põem fogo no negócio, não é? Não acontece? Sim. Mas ao mesmo tempo que a gente vai desenvolvendo, né, aquela afinidade com a profissão, a gente vai desenvolvendo também a habilidade de mediadora. Sim. Né? Então, essa parte de trabalhar como conciliador, buscando sempre uma forma menos gravosa, mais pacífica de resolver os conflitos, né, é uma habilidade que vai aparecendo com o tempo também, e a gente acaba aprendendo a lidar com essas tretas que aparecem realmente. Exato. Ô, Gessé, você ouviu aí uma forma menos gravosa. Eu vou até ter que procurar no dicionário depois o que é menos gravosa. Mas, assim, muito bom. E o papel de quem atua na área condominial, agora falando mais sério, é exatamente esse. Mitigar as discussões, levar ao conhecimento das pessoas aquilo que está previsto nas legislações, nos regramentos internos, para que as pessoas consigam compreender e, a partir daquilo ali, a gente conseguir tirar melhores discussões, né? Para que se chegue a um consenso e que
o condomínio possa caminhar em harmonia. O papel da vida condominial é exatamente esse, né? É que as pessoas consigam discutir, conviver com as diferenças e viver harmoniosamente, porque senão não vai fazer sentido, né? Brigar com o vizinho, brigar com o outro, brigar com o outro. E aí, doutora, já passando para o lado das perguntas aqui, queria que a senhora explicasse para a gente as diferenças entre condomínio edilício e associação de moradores. Claro. O condomínio edilício, muita gente, pela similitude ali da fonética da palavra, né, de edifício, muita gente acha que o condomínio edilício é o condomínio vertical, né, condomínio de apartamentos, e não é isso. Condomínio edilício é o condomínio propriamente dito, né, o condomínio constituído, seja ele horizontal ou vertical. Então, assim, indo mesmo para a conceituação do que seria, é aquele condomínio regido por uma convenção, e ele, além das unidades autônomas, cada morador tem direito a uma fração ideal das áreas comuns. Então, eles são coproprietários, eles exercem a posse, a propriedade, né, em condomínio, como coproprietários. Então, esse é o condomínio edilício. O que vem ser as associações? Eu poderia dar um exemplo aqui muito simples, que ficaria muito fácil diferenciar, e as pessoas falariam até assim, nossa, por que confundem associação com condomínio se é tão diferente? Porque, por exemplo, se tem ali 3 moradores de uma rua sem saída e eles resolvem, vamos montar uma associação para a gente comprar aquele terreno baldio ali e a gente fazer uma área de recreação. Isso pode se tornar uma associação de uma hora para outra. E não tem nada a ver com o condomínio. A questão é que hoje em dia as associações estão tão organizadas, né, desde o seu nascedouro, que realmente elas ficaram muito parecidas, né, de forma organizada, assim como os condomínios. Mas as associações, elas têm uma personalidade jurídica própria, diferente, patrimônio próprio. Os associados, eles não são proprietários das áreas comuns. Eles têm direito ao uso dessas áreas comuns enquanto associados forem. Então, ali, o pagamento das taxas de condomínio, né, num condomínio tradicional, edilício, elas são obrigatórias. Quando você se torna condômino, você automaticamente já é obrigado a participar dos rateios condominiais, as taxas condominiais. Na associação, não necessariamente. Só se você for associado. Entendi. E aí tem uma outra diferença, que é que no condomínio edilício a gente tem um síndico e na associação, normalmente, a gente tem uma diretoria e ali representada na figura do presidente, sim, não é isso? Sim. E aí eu vou te perguntar em termos de autonomia. O síndico teria a mesma autonomia que um presidente ou um presidente a mesma autonomia que um síndico ou há uma divergência nesse entendimento? Não necessariamente, depende. O síndico, né, no caso do condomínio, né, o síndico que é o gestor, né, do condomínio. Então, ele está ali atrelado à convenção do condomínio, ao regimento interno e à lei também. A própria lei garante certa autonomia para esse síndico. No caso da associação, essa autonomia tem que estar ali no estatuto. O que rege uma associação é o estatuto, né? E aí o grau de autonomia pode ser maior ou menor dependendo do que foi deliberado ali pelos membros, né? E colocado naquele estatuto. Então, mas via de regra, o síndico tem mais autonomia do que um presidente de uma associação. Pelos regramentos até internos que já são devidamente... As convenções, elas são normalmente muito parecidas, né? Sim. O que vai mudar muito é o regimento interno. Mas falando de responsabilidades, aí eu queria que a senhora esboçasse para a gente aqui, e a palavra é essa mesmo, é só esboçar, porque se a gente for ficar falando de responsabilidade, principalmente aquelas do Código Civil, a gente vai ficar aqui 10 programas. Mas esboçasse as responsabilidades do síndico, do subsíndico e de um presidente de associação assim. Tá. No condomínio, né, a administração ela é formada pelo síndico, um subsíndico, os conselhos, né, consultivo, deliberativo e fiscal. E na associação, ele é formado por uma diretoria composta por um presidente, vice-presidente, secretários, tesoureiro, né? E você perguntou quais são as responsabilidades de cada um partícipe. De cada um dos cargos. Então, no condomínio, o síndico ele é o gestor geral.
O subsíndico, dependendo do que tiver previsto na convenção, ele tem o papel só de substituir o síndico na sua ausência. Em outros casos, ele tem funções próprias, concomitantes, né? Funções bem específicas, além das do síndico. Então, isso vai depender da convenção. Mas, via de regra, o papel do subsíndico é substituir o síndico na sua ausência. Né? Os conselhos, eles têm função deliberativa e fiscalizadora, que é muito importante, né? Eles trabalham ali dando suporte ao trabalho do síndico. E na associação, o papel do presidente? Na associação, o presidente, ele tem mais, além de ter a função de gestão, né? Ela é bem limitada ao que está no estatuto. Então, ele é mais assim um representante, é aquela pessoa que preside as reuniões e que representa os interesses daquela associação fora, né? Quando alguém decide procurar, aquela associação procura na pessoa do presidente, e ele tem essa pessoa que escuta ali os anseios, né? Leva para deliberação, mas ele tem um pouco menos de autonomia do que o síndico. Aí, explicado e muito bem explicado as questões. Obrigado, doutora. Obrigada, Magia. A gente está chegando no final do primeiro bloco e já vou pedir para o meu amigo Gessé deixar anotado ali gravoso, similitude e concomitância dessa aula de português da doutora Aline. Já a gente volta para o segundo bloco. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tectum Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectumadministradora.com.br. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Voltando aqui para o segundo bloco do programa Visão Condominial, aula de português e de condomínios com a doutora Aline. Tá tranquilo? Tá tranquilo, um prazer, tá sendo ótimo. Depois a gente vai falar das palavras para todo mundo. Tá bom. Doutora, agora falando sério, para que o síndico, seja ele orgânico, seja ele profissional, eu vou explicar a palavra orgânico, o síndico orgânico, pessoal, o síndico morador, aquela pessoa que mora, que resolveu assumir ali a missão de ser síndico, né? Remunerado ou gratificado ou não, é a pessoa que se propôs. Quais são os documentos que ele precisa ter sempre à mão ali, que ele vai precisar recorrer e que isso ele não pode abrir mão? Gente, o síndico, ele tem que saber de cor esse salteado, o que está na convenção, o que está no regimento interno, isso aí é o básico. Mas não só isso, né? Manter assim, guardado e ao alcance as atas de todas as assembleias, recibos, né? Documentos que comprovem todas as entradas, né? Todas as receitas e todas as despesas, e todos os contratos com prestadores de serviço.
sabe? Qualquer momento que tiver um questionamento, ele tem que estar... e o principal, os balancetes mensais, né? Mostrando com o que foi gasto, né? E tudo com os comprovantes de pagamentos anexos. Ilustrando, inclusive, o que a doutora brilhantemente colocou aqui, o Código Civil, no seu artigo 1348, traz essa previsão, que compete ao síndico prestar contas à Assembleia anualmente. Aí você vai me perguntar assim, mas só anualmente? Não, o síndico tem que prestar contas a qualquer momento. Na Assembleia Anual, no que a gente denomina de AGO, Assembleia Geral Ordinária, é a oficialização desses atos. Ele apenas apresenta de forma oficial, mas o síndico tem que responder, né, sobre a prestação de contas mensalmente. A administradora, né, a grande maioria delas, já faz a disponibilização da prestação de contas. A pessoa recebe por e-mail, tem disponível no aplicativo. Se de repente não tem essa funcionalidade, o síndico vai precisar manter ali, né, exatamente tudo isso que a doutora falou, para que cada condômino possa consultar se está tudo em dia. Né? Não faz sentido você contratar lá uma pessoa, o rapaz foi lá e trocou a lâmpada. Quanto que foi? R$300 para trocar uma lâmpada. Peraí, mas como que é isso? Será que todo mundo ali cobraria 300? Só que você só vai saber que foi cobrado 300 se você acompanhar a prestação de contas. E aí todo mundo já viu aqui, eu vou pedir mais uma vez, porque eu sempre peço, por favor, para todo mundo, acompanhe a prestação de contas do seu condomínio. Acompanhe o papel do síndico. Não seja apenas um crítico, ajude. Leve sugestões para que ele possa fazer exatamente aquilo que os condôminos esperam. Não é isso, doutora? Sim, com certeza. Por vezes acontece da pessoa criticar e às vezes nem ouve o que está acontecendo. E às vezes o síndico precisa muito disso. Então a gente precisa falar da responsabilidade da documentação que ele tem que ter ali. E aí todos os condôminos precisam se inteirar daquilo que está na convenção, daquilo que está no regimento interno, daquilo que está no próprio Código Civil, para que a pessoa não cometa alguma infração de maneira sem que ele saiba, né? Ele cometeu sem saber que aquilo ali não podia fazer. Então é muito importante isso, que não somente o síndico esteja atento, quanto os moradores. E falando em infrações, a gente tem, por vezes, aquele condômino antissocial. A primeira coisa que eu vou pedir, quando ela fala sempre tem, é porque é sempre mesmo. Explicar, né, para as pessoas o que é condômino antissocial e como que deve ser a ação do síndico em relação a esse condômino antissocial. Então, nossa, me fez lembrar até da época da faculdade. Professor Caetano Levi, quem estudou lá vai lembrar, né? Do silogismo. Estudou lá onde? Sei, na Milton Campus. Na Faculdade de Direito Milton Campus. Quem estudou lá sabe que eu vou falar aqui agora. Que o homem é um ser gregário e ele é conflituoso por si. Isso aí fazia muito parte dos silogismos que esse professor ensinava. Todo mundo tinha que entender isso de pronto. Mas onde tem ali mais de um ser humano convivendo, vai haver conflito, né? Então, todos os condomínios para os quais eu advogo, o condomínio onde eu resido também, inclusive, sempre tem alguém que é problemático. E essa pergunta, para eu responder objetivamente, é o que fazer? O condomínio antissocial está ali. Como agir? Então, o regimento interno sempre traz a solução, né? Tem as penalidades ali elencadas, a legislação vigente também traz. Então, notificar, de pronto, a primeira coisa é notificar aquele condômino, né? Se não foi uma coisa tão grave que já demande lavrar um boletim de ocorrência imediatamente, se for algo que der para contornar, resolver internamente, é notificá-lo sobre o que ele fez, dando prazo para ele reparar aquele problema que ele causou, sob pena de aplicação de multa ou das demais penalidades que estiverem previstas ali no regimento, né? Não sanado o problema, o condomínio pode aplicar a multa e acioná-lo judicialmente para reparar os eventuais danos que ele tenha causado. E aí, meu amigo antissocial, meu amigo nada, que eu não tenho amigo antissocial. De antissocial, eu tô querendo distância. Mas assim, a gente convive. Mas eu vou te dar uma péssima notícia.
Além de todas as sanções que a doutora colocou, você pode perder o direito de uso do seu imóvel. Você não perde a posse, mas você perde o direito de uso. Pode explicar para a gente como que se dá essa perda, doutora, do direito de uso do imóvel por conta Deixa ela explicar. Por conta de conduta antissocial? Isso. Então, se for... Mas isso aí é para casos muito graves, né? Se ficar comprovado que aquele condômino ele está trazendo ali risco, né, para o bem comum, para algum vizinho, sim, ele pode ser afastado, né, judicialmente ali do convívio daquele local, sim. Mas é caso muito específico, né? Eu tenho um exemplo. Seria um caso de uma medida protetiva muito drástica, né? Eu tenho um exemplo. Tem um condomínio que, inclusive, a gente está assumindo agora e que tem um condômino lá que ele já agrediu fisicamente 3 pessoas. 3 pessoas. E, inclusive, o síndico que está abdicando desse contrato é um síndico profissional, mas que mora no condomínio e que ele está abdicando exatamente porque ele não quer tomar as medidas cabíveis e plausíveis por lei exatamente contra esse morador. Mas a gente, inclusive, já havia alertado que ele pode, sim, perder. Veja bem, cai naquilo que a senhora falou. É uma situação grave. Excepcionalíssima. Eu, particularmente, nunca vi acontecendo. É mesmo? Mas isso não vale só para condomínio, né? Qualquer pessoa que está ali oferecendo risco para a sociedade, de alguma forma, né? Essa atitude é coibida pela justiça, né? Exatamente. Nesse caso... na minha opinião, está bem configurado até, porque não foi uma, não foi 2, uma das pessoas é até mais idosa, então assim, só que aí também é importante ressaltar que não é bater na porta dele, ó, perdeu o direito de uso, pode ir embora, não. Tem todo um rito legal a ser obedecido, né? Obviamente, o réu, ele vai ter direito, o amplo direito de defesa e do contraditório no próprio processo. Em linhas gerais, ele vai lá apresentar a defesa dele e tentar explicar por que ele se julgou no direito de agredir 3 pessoas. Mas pode acontecer, né? Eu já vi outros casos, a gente não vai ficar esboçando tudo aqui não, mas pode acontecer exatamente essa situação aqui. Doutora, uma outra questão que a gente gostaria de falar aqui é quando o síndico tem que, por exemplo, ou entende que tem que dispensar um colaborador do condomínio. Então, vamos supor, o condomínio tem lá uma faxineira que não está fazendo o serviço da forma que deveria e ele entende que a dispensa dela é o melhor para o condomínio. Como que deve ser esse processo? Como que isso deve funcionar? Via de regra, o síndico tem autonomia para fazer essa dispensa, né? É um ato de gestão, assim, básico, né? Porém, há regimentos internos que trazem a previsão de que esse tipo de medida demanda aprovação em assembleia. Então, assim, vai variar mesmo de condomínio para condomínio do que está previsto ali no regimento. Tendo essa exigência, né, de aprovação em assembleia, a situação é elevada à deliberação dos condôminos e aprovada a dispensa, ele pode dispensar. Não havendo essa previsão em regimento, né, o síndico pode dispensar. Agora, tem casos, por exemplo, se for uma situação urgente, né, ele não vai levar isso para a assembleia, ele vai fazer de pronto, depois vai prestar contas das razões que o levaram a tomar essa atitude drástica. Tem casos que realmente não dá para esperar, né? Exatamente, já tem a questão da própria dotação orçamentária que precisa ter dinheiro para poder fazer essa dispensa. Mas é isso, pessoal. A gente está chegando aqui ao final do 2º bloco e já a gente volta para o 3º. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim!
Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tecton Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectonadministradora.com.br. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Voltando aqui para o terceiro e último bloco do programa Visão Condominial. E aí eu vou falar para você, eu estou cheio de perguntas aqui, mas eu já estou vendo que não vai dar tempo. A gente vai ter que marcar a volta do doutor Aline e o seu ilustríssimo dicionário de português. É um prazer. Aqui, doutora, vamos falar o seguinte, inadimplência, que é uma situação que afeta diversos condomínios, assim, né? Sim. Dentro da inadimplência, a senhora entende que em quanto tempo deve ser ajuizada uma ação para cobrança daquilo e os prazos prescricionais, assim, quando que a dívida deixa de existir? Então, o prazo prescricional é o de 5 anos, o prazo básico mesmo, que vale para a maioria das situações. Mas o que seria um prazo razoável para ajuizar a ação? Seria o mais breve possível. Né? Claro que obedecendo ali um interregno, né, razoável para poder negociar, eu acredito que a conciliação é sempre o melhor caminho. Então, assim, eu acho que negociou ali durante um tempo, tentou entender as razões daquela inadimplência, que às vezes foi um problema ali tão pontual, né? E aí o condomínio sempre teve em dia, aí atrasou um mês, já vai ajuizar a ação? Não. Exatamente. Eu acho que sempre é tentar entender a razão, né? É um desemprego, é um problema de saúde, né? E só ajuizar quando perceber que realmente não vai ter como fazer um acordo extrajudicial para resolver a questão. Então, eu sempre gosto de ajuizar as ações dentro dos primeiros 6 meses. Eu não espero muito tempo, não. Algumas ações eu ajuizo até antes. Sim. Tem casos que eu já sei que não vai ter acordo, a gente já ajuiza ali com 1, 2 meses. Mas casos que a gente percebe que pode ter um acordo, em no máximo 6 meses a gente ajuiza. A gente chama, na administradora, de inadimplente contumaz. É aquele cara que quer ser inadimplente, ele gosta. Se ele não ficar inadimplente, ele nem dorme direito. Ele quer ficar, ainda tem aqueles... Ele protesta com a inadimplência. Né? Eu não concordo com isso no condomínio, então não vou pagar. Exato, até tem isso também. O pior que tem isso também, é engraçado. Mas tem. Outra questão que é polêmica, doutora, é o seguinte... Esse tipo de ação de inadimplência, a senhora entende que pode ser ajuizado no juizado especial ou apenas no que se denomina de justiça comum? Então, eu entendo que poderia, mas o juizado especial da nossa comarca não aceita o condomínio ser titular desse tipo de ação. Não aceita. Uma das varas ou as duas? Não aceita. O juizado especial daqui da nossa cidade sempre remete os processos para a justiça comum. E em outras cidades, a senhora... Eu não atuo para condomínios em outras cidades. Entendi. Todos os condomínios que eu atuo estão aqui na comarca de Nova Lima. Mas o entendimento que é aqui pacificado aqui na região é essa. Todas as ações são ajuizadas na justiça comum. Entendi. Engraçado, né? Eu sou muito leigo, né? Então eu nem ouso falar muito, mas assim, se o juizado especial foi criado para julgar ações, que são ali até 10 salários mínimos, por que no caso da ação condominial não poderia, né? Sei lá. Você é pessoa jurídica, né?
por ser iniciativa de uma pessoa jurídica. Normalmente, as ações de juizado especial são movidas por pessoas físicas, né? Porque é uma justiça gratuita, é um juizado sem custas, né? A princípio. Então, a princípio, seria para atender essas causas de menores complexidades, né? Enfim. Entendi. Só não concordo com a alegação que não é sua. Eu mas, acho que seria uma maravilha se a gente pudesse, porque às vezes o débito é tão baixinho, poderia ser resolvido tão rápido, mas não. Na própria audiência de conciliação ali, talvez já se resolvesse. Já se resolveria, mas é na justiça comum que tramita. Fazer o quê, né? Outra questão é o seguinte, o condômino ele pode chegar a perder o imóvel se de repente... Como que é isso? Explica pra gente, por favor. Pode, Cláudio, pode. E eu já vi acontecendo algumas vezes. Pode sim, tá? Principalmente depois da reforma do Código de Processo Civil, pode sim. Não pagou, aí o condomínio pode ajuizar a execução pelo rito da penhora, tentar bloquear bens e, no final das contas, se não encontrou nenhuma conta bancária, nenhum veículo, nada que custeie a dívida toda, pode sim penhorar o próprio imóvel sobre o qual recaem os débitos e levar a leilão. Entendi. Aí tá vendo? Fique esperto, né? Para perder o apartamento aí. Vamos falar de outra questão polêmica, já que a gente entrou na área polêmica aqui. É uma tendência agora, carros elétricos, eletrificados, cada vez dão um nome diferente, né? Mas tem acontecido de carros elétricos agora, eles estão cada dia mais presentes. E assim, a maioria dos condomínios que até então foram construídos, eles não estavam preparados para isso. Como que vai funcionar essa questão agora? Porque a gente precisa adequar. Eu acredito que os novos, eles já vão vir preparados sim, sem dúvida para essa alguma. tendência. Mas os antigos, como que faz? Na verdade, nos últimos 5 anos, a gente vem sendo bombardeado aí pela tecnologia, né? Sim. As coisas estão mudando demais e quem não acompanhar isso realmente vai sofrer sérios problemas aí. Principalmente nesse caso aqui, principalmente condomínios de apartamentos, né, condomínios verticais, em que as garagens são localizadas em espaços comuns, né? Ali onde as fontes de energia estão ali para você usar seu celular, para alguma coisa. De repente está ali o condômino com seu carro elétrico abastecendo o seu carro numa fonte de energia comum que vai ser rateada para todo mundo. Sim. O que fazer? Né, os condomínios vão ter que se adaptar. Os que ainda não se adaptaram, já é urgente, viu, gente? Isso aqui, vai um recado para os condomínios. Isso já é urgente. Adequem o seu rendimento interno de uma vez, tá? Para proibir o uso dessas fontes de energia para recarga de veículos, né? Enquanto não for possível fazer as adequações para colocar em cada garagem, né, uma fonte de energia específica para aquele destinatário daquela garagem, né, do condômino responsável por ela, para a conta e para ele. Senão, realmente, a conta de energia do condomínio, de uma forma geral, vai aumentar muito. Aí, assim, já pegando carona, né, eu nem vi, mas eu já vi que vai acontecer. Não vi ainda, mas já sei que vai. Se lá o síndico pegou lá o cidadão do carro, tem que ser 220, né? Mas é possível que tenha uma tomada 220 ali na área comum. Carregando, o que o síndico tem que fazer? Notificar na hora. Notificar na hora, mas é aí que vem a importância, gente. Se não tem previsão no regimento interno proibindo essa prática, em tese esse condômino cometeu um ilícito. Mas ele está usando energia... Está ali para ele usar, está ali para ser usado. Então, assim, por isso que é a importância de ter uma previsão normativa ali urgente para esse caso. Porque, em tese, ele não cometeu um ilícito, não. Sim. Aí o síndico vai fazer o quê? Vai notificar, vai falar, olha, você não pode fazer isso e tentar apurar ali qual a diferença que deu e enviar para ele pagar. Mas olha que dificuldade para quantificar difícil. Quanto Muito exatamente difícil. ele gastou. Exatamente. Quanto tempo aquele carro ficou ali carregando. Quanto que deu de diferença nas contas. Aí isso vai para a justiça, aí vai ter perícia, e vai ficar lá não sei quantos anos. Então, assim, melhor prevenir do que remediar, porque vai ficar complicado remediar. Sim. E as adequações para as áreas individuais ali, né? Que é o cara colocar uma tomada, um ponto para o wallbox. Para quem não sabe, o wallbox é aquele aparelho que tem a tomada lá. Hoje a gente tem carros que vêm com aquele carregamento, que é uma tomada de 120,
e tem o wallbox, que é aquela caixinha que já fica lá com a própria tomada. Como que deve ser feito? Qual é o cuidado que o síndico deve ter nas tratativas para validar, por exemplo, a instalação por parte dos condôminos desses pontos de energia individuais? É tudo no regimento interno, né? Colocar ali de forma que fique privativo. Ou o condomínio adequa todo o estacionamento ali para instalar fontes de energia individuais para cada garagem, ou coloca algum mecanismo ali de ativação por senha, de forma que dê para identificar quem é o usuário, né? Para a conta e para a pessoa. Não tem outra forma. Aí a senhora está falando para uma única vaga, por exemplo, que o condomínio tenha, e aí o próprio condomínio coloca ali o equipamento que possa mensurar o consumo que teve e cobrar até no próprio o condomínio chega, digita assim, sou eu que estou usando. E aí vai medir ali durante o tempo que ele utilizou, quantos quilowatts, o que foi o consumo dele. Né? Mas o ideal mesmo seria individualizar as fontes de energia. Cada um tem a sua, ali dentro da sua garagem, haja investimento, né? Trancadinho ali. O ideal no futuro breve vai ser isso. E aí já fica a dica aqui para os nossos amigos síndicos, de ter muita atenção mesmo, exigir um laudo ali de um profissional gabaritado, né? Um engenheiro eletricista, que vai falar se de onde a energia está vindo, se do padrão da pessoa tem condição de vir a energia, se é seguro, né? Para que todo mundo possa fazer. Porque o meu amigo Wagner lá do seguro vai ficar bravo agora comigo. Mas o seguro, ele vai arrumar um jeito, se tiver um incêndio, de não pagar, porque vai falar que aquilo não estava, que não podia, que estava errado. Então, até na própria... já falamos do assunto, vamos falar disso também. Porque aí vem a questão, né, doutora? Se foi aprovado no regimento e se o critério foi obedecido, na nova apólice, né, na apólice que vencer, que for ser renovada, é importante que o síndico informe ou que peça uma vistoria. Como que o síndico pode fazer nesse caso? Você se refere à apólice seguro contra para a próxima, incêndio? para que ela contemple essas individualizações ou as previsões do regimento interno para isso. A apólice contra incêndio, de seguro contra incêndio. Exatamente. Então, todas essas apólices vão ter que ser atualizadas. Se já não tem previsão para essa nova realidade, é hora de atualizar tudo, porque senão não vão cobrir. Vão falar, olha, não estava previsto possibilidade de incêndio por mau uso, por uso indevido. Ou porque não tinha isso não aqui. Não tinha, pronto. Porque o que vai acontecer agora, como as garagens não estão adaptadas, vai ser condômino puxando uma extensão lá de dentro da casa dele, fazendo ali aquela famosa gambiarra, do jeitinho brasileiro. Recurso técnico alternativo. Ele vai ter que abastecer aquele carro de alguma forma, né? E tem, viu? Tem gente aí que eu tô vendo fazer. Você acha que eu não tô vendo, não? Tô de olho nesse cabinho pendurado na janela aí que eu já vi. Então, é urgente que todos os síndicos já adequem seu regimento interno, proibindo essa questão de puxar a energia, né, de forma irregular, ali com extensão, causando riscos de incêndio, de outros tipos de acidentes, e regulamentando o uso de uma forma geral mesmo. Porque a realidade está aí, gente. Os carros elétricos estão por todas as partes, né? E eu acho que é uma tendência que veio, diferente do que alguns especialistas falam, que veio dessa vez para ficar. Não acho que volta atrás. Eu também acho. Da forma que eles falam que foi das últimas 2 vezes, não. Está se popularizando muito rápido. Até o valor está diminuindo um pouco dos carros elétricos, eletrificados. Bom, mas isso a gente vai conseguir debater muito depois em outras oportunidades, porque a gente está chegando no final. Passa rápido, não passa? Passa muito rápido. Pois é. E assim, vou passar aqui a palavra para a doutora Aline fazer as considerações finais e a gente retoma já. Então, como é que foi? Gostou, não gostou? E aproveita e já deixa ali. Quem quiser entrar em contato com a doutora Aline, como é que faz para contratar, para conversar, como que é? Eu queria agradecer primeiro, viu, Cláudio? Foi um prazer, tá? Sempre muito bom estar com você, conversando, aprendendo, evoluindo juntos. Tem muito a ensinar também, tem muita experiência na área condominial, é sempre muito bom trocar figurinhas. Obrigado. Foi um prazer estar aqui no programa. Para me contactar, gente, pelo Instagram, @Aline com 2 L's Fernandes. Tá @Aline Fernandes.
e está aqui embaixo. E estou à disposição para auxiliar, tá? Prestar assessoria, consultoria, é sempre um prazer. Tá aí, pessoal, doutora Aline, extremamente competente, né? Então, a gente sugere e aconselha. Tem uma dúvida condominial, precisa aí de um como é que fala? Suporte, não? Tá... Suporte, uma assessoria jurídica. Assessoria, exatamente. Eu estou falando aquela pessoa das palavras. Oh, meu Deus. Precisou de uma assessoria jurídica do condomínio aí, eu tenho certeza que ela vai ajudar demais. Pessoal, obrigado por estar aqui conosco até agora. Daqui a 15 dias a gente volta e um grande prazer estar novamente com todos vocês aqui, tá? Abraço para todo mundo, boa noite. Tchau.